Salve, salve, galera ligada em 87.5 radioshow.com.br. Nosso aplicativo Rádio Show também para todas as plataformas iOS, Android. É só você baixar. Está começando mais um debate show toda sexta... Olha, errei. Toda sexta-feira das 4 às 5. Mudou para segunda-feira. Isso que dá pra você vir com o texto pronto na cabeça, né? Agora o debate show em novo dia. Toda segunda-feira das 4 às 5 da tarde. Eu sou o Yuri Benevento, tem minha companhia Bruno Matos, nosso amigo Gregório Poça, André Silva. Beleza, galera? Como é que tá? Beleza, cara. Essa segunda-feira chuvosa, né? Debate show. É o seguinte, ó, tem novidades no programa, tá, galera? É o seguinte, pra galera que tá ligada lá no Facebook, eu já avisei agora há pouco também, programa Debate Show, a nossa página no Face, e teremos a estreia de 2 novos quadros hoje aqui, vamos trazer de volta, né, o Histórias do Futebol, que tínhamos aí, né, no ano anterior, ano retrasado também, nosso amigo Guto Loureiro, nosso amigo Márcio Moreno, que trouxeram histórias do futebol pra gente, eles que conhecem aí o mundo do futebol. O Guto, muito tempo comentarista de rádio, Rádio Capital, Rádio Tupi, várias rádios em São Paulo, fora de São Paulo também. Nosso amigo Márcio Moreno, que era preparador físico, foi preparador físico do Juventus, da Portuguesa, do São Paulo, vários times. E eles vieram contar pra gente histórias que aconteceram nos bastidores do futebol. E toda segunda-feira, então, vamos trazer aqui, sempre no final do programa, uma historinha contada ou pelo Guto Loureiro ou então pelo Márcio Moreno. Beleza, galera? O que vocês... calma, faltou uma, André. Mais um quadro, que é o Pereba da semana e o Troféu Joinha da semana. Vamos eleger agora aqui, toda segunda-feira, o Troféu Joinha e o Pereba. Pereba, pra quem não sabe, é aquele cara que joga mal, então que fez uma jogada muito feia, muito mal feita, um gol perdido. Pode ser técnico também? Pode ser técnico, pode ser o time inteiro, pode ser o jogador, pode ser o técnico, beleza? Beleza. E também o Troféu Joinha. Quem não sabe o que é Troféu Joinha, é aquele cara que jogou muito bem, merece um joinha, merece um aplauso, um parabéns. Beleza? Então, durante o programa aí, você vai conhecendo nossos novos quadros. Você pode participar com a gente aí pelo Facebook, ou então também pelo telefone 2063-1370, liga pra falar com a gente, ou então lá no nosso site, radioshow.com.br, você curte o nosso programa até às 5 da tarde. Agora eu vou deixar o Bruno falar. O Bruno que tá ali querendo falar. Fala, Brunão. Quer falar? Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem, cara. Bruno chateado, Matos ou não? Muita polêmica? Não, muita polêmica. Polêmica com a arbitragem essa semana? Muito jogo ruim, né? É sério, cara? Muita Série A2, né? Tá bom. Hoje não temos a presença do nosso... ele é o especialista. Paulo Talarico, ele que traz pra gente as informações do interior também, mas a gente vai acompanhar durante o programa. Ele não vem em protesto. Ele não vem em protesto. Depois de ontem. Mas por quê, né? Por causa de 2 gols que o juiz deu pro São Paulo, é isso? Ou não? 2 gols escandalosos, inclusive, né? Pois é. O primeiro... Paulo tinha que estar aqui pra defender o lado tricolor da história. O Luiz Araújo foi mau caráter? A pergunta é porque você fala falta o fair play. Eu lembro que quando foi assim, não é dando uma alfinetada no rival, mas é porque é o Santo André, né? Então, quando foi o jogo não tem polêmica. Quando foi Corinthians e Palmeiras, os repórteres perguntavam, né? Os repórteres alvinegros. Faltou honestidade, né? Velho, os caras falarem faltou honestidade, falar isso pros próprios jogadores do Palmeiras. Foram setoristas do Corinthians. Não, mas nem... Esse negócio de fair play é uma das mais... É uma das piores baboseiras. O problema é que vale pra uma e não vale pra outra. O fair play só é bom pra quem recebe, né? Porque geralmente é injusto, né, velho? Mas temos aí lances polêmicos demais, né? Nesse final de semana, nessa rodada que foi dividida em 3 e inclusive ainda não terminou, né? Hoje à noite tem mais um jogo. Jogo dos desesperados. Ferroviária joga hoje. Ferroviária e São Bento, né? As 2 lanternas. Lá na Arena da Fonte Luminosa. Fecha a rodada e dependendo do resultado manda o Red Bull pra zona de rebaixamento de vez, né? O empate acho que já é o suficiente. O São Bento é a lanterna, né? E o Ferroviária tem 5 pontos, é o vice-lanterna. Se empatar, a Ferroviária sobe vai a 6, o São Bento a 5, se eu não me engano o Red Bull tem 5 também. Aí fica complicada a vida do Red Bull. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então é o seguinte, como o Palmeiras jogou na sexta-feira, Palmeiras que abriu aí a rodada... Não o Palmeiras, teve um jogo antes também do time do Palmeiras, a gente já vai colocar aqui a tabela inteira, mas a gente começa falando do Palmeiras porque jogou na sexta-feira, depois a gente vem na sequência falando do Clássico. Pra você que tá ligado no Debate Show, vamos até às 5 da tarde. Seguinte, Palmeiras enfrentou aí um jogo, entre aspas, tranquilo, né, Bruno? E ao mesmo tempo difícil, porque o Palmeiras nunca tinha vencido o Red Bull numa partida oficial.
Ele pegou o Red Bull uma vez num amistoso no Allianz Parque em 2015, venceu, mas aí depois disso não conseguiu mais, né? Os 2 últimos paulistas, o Palmeiras empatou e perdeu pro Red Bull. E aí quebrou, né, esse tabu. Conseguiu vencer aí por 3x1, gol do Borja no finalzinho, mas até tá 1x0. Depois que o Palmeiras fez 1x0, o Palmeiras deu aquela murchada, né? Murchou, né? Murchou, o Red Bull veio pra cima, porque assim, futebol é aquela velha história. Precisa vencer, os 3 pontos, beleza, na tabela, não precisa dar espetáculo, que é o novo futebol, né? Uns 4, né? Mas, que nem, o Palmeiras não deu espetáculo, mas se você olha só o placar, você fala, poxa, foi um bom placar, mas ao mesmo tempo eu vejo, pelo que o Palmeiras apresentou na partida, pelo que o jogo foi, não foi um placar verdadeiro, né? Foi, como diria o poeta, um placar mentiroso até, pelo que o Red Bull apresentou durante o momento que o jogo tava 1x0 pro Palmeiras. Se o Red Bull consegue segurar aquele mesmo futebol... o Red Bull encardiu o jogo contra os grandes, né? Contra o Santos foi um sufoco. Entendeu? Depois que o Palmeiras 3x2. conseguiu fazer aí o segundo gol, deu uma desafogada, mas até então tava tomando sufoco, a zaga batendo cabeça. Então, assim, claro que todo mundo falou, foi um teste pro Eduardo Batista antes da Libertadores, mas ainda tem algumas coisas pra arrumar, né? Porque, assim, em alguns momentos do jogo, ele encontrou o time ideal. Eu acho que teve momentos que o time encaixou certinho. Tava jogando fácil, jogando bem, mas teve momentos que tomou muito sufoco, que eu diria que é até um sufoco desnecessário. Porque se você pega um time um pouco mais forte, pode ser um placar que você não consiga reverter. Se você toma, que nem, por exemplo, se você olhar o Palmeiras e Ituano, que o Palmeiras perdeu por 1x0, foi o que o Ituano fez. O Ituano marcou o jogo inteiro, conseguiu jogar por uma bola, fez o gol e depois não fez mais. Depois segurou. Só se trancou. Igual o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Palmeiras tá enfrentando dificuldade com esses times que marcam muito. Porque tem uns times que vêm pra jogar pra cima. E aí o Palmeiras consegue se abrir mais, por exemplo, a Ferroviária. Teve um momento que a Ferroviária veio pra cima do Palmeiras. Foi onde o Palmeiras conseguiu fazer seus gols e abrir aí um belo resultado em casa. Goleou a Ferroviária. Mas quando você pega um time que vem com a proposta de só se fechar, só se defender, é onde o Eduardo Batista vem tendo dificuldades, né? Então tem aquela coisa da internet, a galera, tá todo mundo cornetando o Eduardo Batista, quando ganha não corneta. Eu vi um monte de gente cornetando mesmo na vitória. Esse jogo mesmo, por exemplo, foi um jogo que teve muita gente criticando até o Borja fazer o gol. Depois que o Borja fez o gol, a galera deu uma parada. Mas eu acho que ele tá encontrando dificuldade ainda pra fazer o time jogar contra um adversário que marca. É isso, Brunão? O Brunão tá só... Não, eu acho que ninguém tá conseguindo jogar. O próprio São Paulo. Se a gente parar pra ver, o futebol não é só ataque, a gente tem que ver isso. Então não adianta você fazer 4-5, ganhou e tomar 4, tomar 3. Ontem foi até um pouco diferente, mas o jogo também é a mesma coisa do Palmeiras. O São Paulo, o resultado do jogo do São Paulo não diz o que foi o jogo. Sim, é um exemplo, né? A gente vai falar de São Paulo depois, mas é começo de temporada, o Palmeiras, querendo ou não é uma desculpa, mas o Palmeiras e o Santos estão numa outra pegada, no outro foco. A prioridade é a Libertadores. Né? O Santos também é um exemplo, tá jogando mal, mas aí, beleza, eu acho que não vai mudar tanto na Libertadores, eu não vejo assim. Eu acho que vai mudar o foco, a concentração vai ser maior. Mas, taticamente, a gente vai jogar mal no Paulista, vai jogar bem na Libertadores. Isso não existe. O Palmeiras porque você não controla, né? Sem Tietê, sem Minas, sem Moisés. Principalmente sem Moisés. Acredito que o Palmeiras sente a falta de um camisa 10 há muito tempo. Vai mudar muita coisa. Com a falta do Moisés, o Tietê ainda tava segurando a bronca. Porque o Tietê é um cara que tava movimentando as duas pontas, né? Então ele vem tanto na defesa como no ataque. E aí, de repente, sai Tietê, sai Moisés. Mas não falta um cérebro pro Palmeiras? Um cara que... Faz tempo, hein? Um articulador mesmo. Tem, ele vai entrar. Ele já tá entrando aos poucos, o Guerra. É a questão também dele melhorar a parte física. Ele se machucou no Atlético Nacional, ficou um tempo sem jogar. Se ambientar aqui a mais o futebol brasileiro... Aí ele tá tendo um pouco de dificuldade no começo também com a língua, com a alimentação. O Guerra ele não tá... Mas o Guerra é esse meia? É esse meia clássico? Eu acho. É o 10. Se ele conseguir jogar... Se ele conseguir jogar com a intensidade que ele jogou as fases finais da Libertadores... Porque assim, todo mundo pensa que ele foi até o final do ano no Nacional. Não, depois da Libertadores ele se machucou, ele não jogou mais no Atlético Nacional, né? Então assim, o auge do Guerra foi lá... O Mundial ele não jogou? Na fase final do... O Mundial ele não jogou? Não jogou, né, Bruno? Não jogou, não. Ele foi, mas não jogou, se eu não me engano. Tá machucado. Na fase final da Libertadores, onde foi a derradeira, foi onde ele
se destacou mais, né? Mas ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom, realmente. Muito bom. Só que assim, não é que nem um videogame que você pega um jogador, coloca no outro time e ele começa a jogar. Na receita de bolo, né? Você tem tudo isso que o Bruno falou. Você tem adaptação, você tem idioma, você tem... clima. Alimentação, família. Tem que ver quem ele trouxe. Depende muito do perfil do jogador também. Tem uns que nem o Cristaldo era praticamente um brasileiro jogando no Palmeiras. Lucas Prato chegou, fez 3 gols. O Prato tá super adaptado. Tem dificuldade porque tem um Borja que jogava com ele. Borja, ele chegou e fez 2 gols. Jogando poucos minutos, né, teoricamente. Então, assim, claro que a função do Borja hoje é um pouco menos responsabilidade do que a do Guerra, né? Porque, assim, a bola chega no pé dele, tem que fazer o gol. E chega várias, hein? Agora o Guerra tem que fazer chegar. E a nossa cultura de todo mundo, tá? Da torcida, de quem assiste, de quem trabalha no futebol, de quem comanda, o imediatismo. Isso é uma coisa muito complicada. Eu não discordo que tem que ter pressão. Isso tem que ter, mas na hora certa, no momento certo. Eu acho que até no caso do Santos também é um exemplo. Tá exagerado. Falamos aqui semana passada. Tem que esperar um pouco. É ridículo. Tá muito exagerado. Tem que esperar. É só o começo do campeonato. A gente não chegou a um mês de bola rolando ainda. Mas é que tudo que a galera... Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tudo que a galera assiste, Bruno, é sempre baseado no que foi o ano passado. Você pega o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro, beleza. Então você quer que na primeira rodada o Palmeiras jogue com Dudu, com todo mundo voando e fazendo gol. Só que você tem que pensar que os caras ficaram 1 mês e meio de férias. Outro técnico, né? Outro treinador. Outro treinador. O jeito de jogar outra filosofia, diria o Pofechou. A própria coisa, por exemplo, o Santos não trocou de treinador, mas foram embora alguns jogadores, chegaram novos. Você tem uma pré-temporada, você tem jogador que se machuca. O Santos tem um agravante ainda, Euri, que é um ano de eleições que tá mexendo bastante com os bastidores. O Dorival até deu uma entrevista coletiva ontem, se eu não me engano, falando desses bastidores. Tem muita pressão de conselheiros meio que torcendo pro Santos ir mal pra se beneficiar numa possível eleição futura. Palmeiras agora contra o Corinthians, que tinha de palmeirense querendo que o Palmeiras perdesse pro Corinthians pra que o Eduardo Batista fosse demitido. Então é engraçado que você tem gente dentro do próprio time torcendo contra. Se é a torcida, ainda vai, mas os conselheiros, pessoas ali dos bastidores, tem um peso maior. Inclusive o Dorival tá sofrendo com a sombra Luxemburgo. É complicado. O Luxemburgo ele faz sombra todo Faz sombra, exatamente. Né? É o único que tá no mercado dos grandes. Querem que ele faça, é diferente. Vamos fazer o seguinte, pra gente verdade. Pra gente fechar. Não um alfinetado no Euri, não, mas na imprensa tem um monte. O quê? Esse gente pior que ele. Não, eu não coloco o Luxemburgo em nenhum outro time. Só no Palmeiras. Eu tenho vontade, um sonho que ele volte pro Palmeiras. Deixa de ser uma viúva, mas na imprensa tem. Viúva do Luxa. Eu tenho que ele volte pro Palmeiras. Eu sou uma viúva do Luxa, eu sou viúva do Luxa. Hoje não mais, né? Hoje... Eu acho que com esse time do Palmeiras, no Corinthians, ele faria o time. Eu acho que ele faria. Sai pra lá. Deixa o Carille lá. Deixa o Carille perder 3 jogos, você vai ver. Ele tá ganhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. É o seguinte, pra gente fechar o assunto do Palmeiras, que hoje a gente tem que fazer uma dinâmica um pouco mais rápida, a gente poder encaixar nossos quadros aqui. Bruno, a estreia do Palmeiras na Libertadores. Horário, campo, adversário. Você vai enfrentar o Atlético Tucumã na próxima quarta-feira, na 45. Tucumã dos... É hoje, depois de amanhã já, né? Quarta, já 8 agora. Jogo da TV, todos os jogos da TV, aliás, na primeira fase. Certo. 1.200 metros de altitude? Assim fala quilômetros, né? Eu tô... 1.200 quilômetros de Buenos Aires. Do nível do mar, é isso ou não? Não, é a distância mesmo. Da capital Buenos Aires. Da capital que eu não tô sabendo falar, mas não tem altitude. É um pouco de distância de Buenos Aires, mais pro norte da Argentina. Um time chato, um time enjoado, viveu uma epopeia, né, contra a equipe da Venezuela. Bonita essa palavra, né? Epopeia. Foi, porque você viu o busão dos caras, 130 por hora pra chegar lá no jogo, atrasado, cara? Foi feita... Foi mais uma... se bater também. Porque vai tudo pro saco. Não mudou nada. O que aconteceu com a Chapecoense pra Comebol e pros clubes foi uma coisa tipo que acontece. Porque foi mais uma negligência. Contratou uma empresa... Contratou... A culpa é mais do time do que da própria competição. Porque a competição sempre foi ruim em questão de logística. Então é o time que tem que fazer. Porque fez a logística errada, deixou pra em cima da hora, deu problema na documentação da aeronave. E tinha que ter acontecido com a aeronave da Chapecoense que aconteceu com essa, porque eles não foram autorizados. Não morreria ninguém. Teve que correr, teve que dividir, porque foi menor. Chegou em cima da hora, foi com ônibus a 130 por hora. Essa cena foi bizarra, cara. Bizarra. É um absurdo, que isso não existe. E tipo, acho que não tinha ninguém, né? Na rua, não tinha farol, não tinha nada. Os caras jogaram com a camisa da Argentina. Jogou com chuteiras emprestadas. Sub-20. Foi lindo o futebol, cara. Era pra ter sido, na minha opinião, era pra ter sido eliminado. Agora, passou...
Aí o time adversário falou que podia jogar e quando perdeu ficou reclamando. É o Nacional, foi o Nacional. Se não eliminaram um time... ganhar. Se não eliminaram um time quando eles mataram um torcedor, não vai eliminar pra nenhum outro motivo, esquece. Seguinte, então a gente fecha o assunto Palmeiras aqui, não dá mais tempo. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo às 4 da tarde no próximo sábado no... E quarta é um jogo complicado. No Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, né? Então o Palmeiras tá em primeiro lugar no seu grupo aí com 15 pontos, segundo o Novo Horizontino com 7 pontos. No Paulista, o Palmeiras tá sossegado, tem aí um jogo importantíssimo na primeira rodada da Libertadores na quarta-feira e no sábado já pega o São Paulo. Lembrando que, pela logística, que é o que a gente tava falando agora, o próprio Eduardo Batista já admitiu que vai ter que mexer no time e vai colocar um time misto para enfrentar o São Paulo. Então o Palmeiras não vem com força total, porque volta da Argentina na quinta-feira, então já tem que jogar no sábado, ele não vai arriscar. Que raios esse jogo é porque esse jogo é sábado? Porque agora eu queria que alguém me explicasse, porque todo clássico é sábado. Mas é o seguinte... Pois é. Não tô entendendo. Sem nexo. Parece que é alguma coisa pedida pelo Ministério, mas aí... Eu tenho Ministério Público. Aí tem uma defesa pra fazer. Esse jogo do Palmeiras e São Paulo tava marcado pra domingo. Então. Até semana passada tava marcado pra domingo. Mudou? Quem pediu pra mudar foi o Palmeiras. Não sei por quê. Não sei se foi vai chegar na quinta. Logo o Palmeiras. Eu não sei se foi por causa do Allianz Parque. Palmeiras? Vai ter algum show lá. Sério? Tem. Depois eu vou apurar essa informação. Vou passar aqui. Eu acho que ou vai ter algum show... Ou até porque por causa de alguma logística pros próximos jogos, que no caso vai ter um jogo da Libertadores contra o Jorge Wisterman quarta-feira que vem. Porque não ia ser no Allianz nesse jogo. Então, aí parece que voltou... Foi alguma coisa relacionada à logística. Eu vou apurar essa informação até o final do programa, eu já passo pra galera pra não cometer nenhuma injustiça aqui, pra não falar nenhuma besteira. Então, a gente fecha o assunto Palmeiras, que estreia na Libertadores quarta-feira. E agora vamos falar de um time que não tá na Libertadores, mas tem sido a sensação do Campeonato Paulista. O Corinthians, 18 pontos aí, líder do campeonato. Jogadores aí brigando, né? Reclamando com a imprensa. Falaram que a gente era a quarta força. Tá aí, ganhamos 2 clássicos. Bobagem. Lembrando, só pra começar, não tô cornetando, mas ganhar clássico no Campeonato Paulista não é parâmetro, hein? Na primeira fase. Como a gente tava falando do Palmeiras agora há pouco, eu aproveito pra usar a história do Palmeiras. 2014, o Palmeiras venceu o São Paulo no Pacaembu, ainda tinha Valdívia, com Gilson Klein. Foi 3-0, não foi? Não, 2-1. 2-1? 2-1, empatou com o Corinthians, empatou com o Santos, não perdeu pra ninguém. Não perdeu nenhum clássico no Paulista com o Gilson Kleina e lutou o ano inteiro pra não cair no Brasileirão. Não caiu por pouquíssimo. Por pouquíssimo. Uma queda moral, né? Até hoje muitos palmeirenses têm esse rebaixamento moral do Palmeiras 2014. Então, não é parâmetro. Claro que quando você tá em primeiro, você tá ganhando os jogos, tá ganhando o clássico, você ganha moral. Até o próprio Carille, que muito criticado, agora ele mesmo veio a público e falou: vocês criticaram tanto no começo, só eu sei o que eu passei. Tirou onda. Então, aí que eu te pergunto, André, você que acompanha o Corinthians mais de perto, o Corinthians venceu mais um clássico, venceu o Santos por 1-0. Foi um jogo bem apertado. Merecido esse resultado e tem fundamento todas as reclamações do Carille pra imprensa ou essas vitórias têm maquiado aí o trabalho médio do Carille? Falando especificamente do jogo de sábado, o Corinthians mereceu sim a vitória de 1-0 contra o Santos, foi melhor o jogo todo, né, do primeiro ao último minuto. Né? O Jô deixou mais um no clássico, né? Gol de cabeça, gol de centroavante. Essa questão do Carille reclamar é até mais pra mexer com o orgulho, né, do time, né? É natural. Porque, realmente, o Corinthians no início do ano, até justamente, não tem o que falar, era considerada a quarta força. Ainda é, né? Ainda é. Mas pelos investimentos que foram feitos. Mas é que nem eu tava acompanhando... Desculpa, não pode falar. Deixa eu interromper rapidinho. O pessoal tava falando ontem, eu tava vendo Mesa Redonda, aí tava lá o Godoy, a galera, e ele falou, a gente não tá falando que o Corinthians é a quarta força ou não sei o quê, porque a gente tá provocando o Corinthians. É só pelas contratações que os times fizeram e pelos campeonatos que vão disputar. Aí todo mundo fala que o Palmeiras e o Santos tá um passo à frente, sim, do Corinthians e do São Paulo, por causa que estão disputando Libertadores. Então a gente sabe que o dinheiro que entra é maior, o patrocínio é maior, então você tem que reforçar o time. A exposição é maior. Você tem que mexer no time se você quiser ter pelo menos uma participação razoável na Libertadores, né? E aí por isso, mas assim, a gente sabe, o Corinthians é um time que não entra em nenhum campeonato pra perder, pra ser rebaixado, entra sempre pra brigar pelo título. Tanto é que aqui eu mesmo, eu posso falar por mim, no primeiro debate show de 2017, eu coloquei aqui o Corinthians como campeão paulista. Eu também. Porque é o time que é o único que só tem o Paulista pra disputar nesse momento, então ele pode voltar todas as forças, não tem essa coisa de poupar. Até a Copa do Brasil também. Então, mas é que o São Paulo
tava começando um trabalho do zero. O Carille já tava no Corinthians. Não tinha... Mas eu acho que a hora prato, que encaixar o time do São Paulo... Eu já falei isso, mas é meu... Foi mais que eu falei no primeiro programa. É que ainda não tinha trazido o Prato, o Jusilei. Entendeu? Ainda não tinha. Não, mesmo Maria eu já vi aqui. Pela visão que eu tive do Corinthians com o Carille já realizando um trabalho... Só que também não tinha o Jadson, né? Então, um trabalho que realizado já vindo do ano passado, mesmo com a passagem do Oswaldo... O time tá bem mesmo. O Carille continuou no time. O Carille antes do Oswaldo já tava. Então é um cara que aprendeu muito com o Tite. O Carille é melhor que o Oswaldo, isso é sem dúvida. Ele deu jeito na defesa. O Pablo, esse zagueiro que veio do Bordeaux da França, uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Sábado não perdeu uma bola, não perdeu uma dividida. O Balbuena também jogou muita bola, né? E o Jadson é aquela coisa, ele tá fora de forma, ele tá gordo ainda, mas você vê que ele dá uma qualidade a mais no meu campo. Destoa, isso é sem né? dúvida. Muito curioso pra ver São Paulo e Corinthians, que eu acho que vai ser o jogo... Bem curioso pra ver São Paulo e Corinthians. Sim, vai ser daqui acho que há 2 semanas. O São Paulo já até pediu o adiamento, né, desse jogo, porque... 3 desfalques, né? O Corinthians é só o Fagner, mas... acho que o Romero e o Balbuena vão ser chamados pra seleção do Paraguai também. Então, acho que não jogam também. E a federação está estudando mudar a data desse jogo. E só falando também um pouco mais do jogo, né? O Corinthians ele jogou muito, inclusive no primeiro tempo, né? O Vladimir fez 2 defesas ali excepcionais, né? O Santos também me surpreendeu negativamente. O Gregório vai falar mais do Santos daqui a pouco, né? A apatia do time do Santos no jogo inteiro, cara. O Santos não deu um chute no gol, né? Só no final, né? Que foi pro abafa, né? Até natural por estar perdendo de 1-0. Né? O Gabriel mais uma vez jogou muito. Só que o Gabriel, que o Ori fala sempre aqui, né? Ele entra muito pilhado em clássico, cara. Impressionante. Ele é muito esquentado. Ele é muito esquentado. Tomou outro cartão, né? O Palmeiras ele não era assim. Eu vi. Sim. Tomou um cartão desnecessário. Aí tem também, a polêmica se ele vai estar suspenso, né? Porque ia sair até hoje na federação, né? Se ele ia estar suspenso por causa do jogo contra o Palmeiras. Né? Não sei se já saiu a decisão. O Corinthians alega que os 2 cartões foram anulados, né? Tanto o primeiro amarelo, quanto o segundo da expulsão, né? Ainda não sabe se ele vai jogar contra a Ponte Preta. Mas por que o primeiro amarelo foi... Não sei. É porque ele levou 2 amarelos contra o Palmeiras. Sim, né? Foi 2. Ele levou o primeiro e o segundo amarelo e o da expulsão. O primeiro ele tá falando que foi os 2. Não, é que foi anulado o amarelo equivocado que originou um vermelho também equivocado. Aquele primeiro deveria ser anulado. Não, o primeiro não. Então conta um contra o Palmeiras. Então acho que eu vi errado, então. Ele falou 2. Sim. Se for 2, aí dá errado. O certo é anular só o segundo. Vai carregar mais o vermelho. Que aí não é joga, mas aí já pela suspensão automática, que eu acho que é 3. É isso mesmo, eu me expressei mal. Vamos ver aqui. Quinta-feira vai pegar o Luverdense pela Copa do Brasil. O cara ele vai levar time completo, né? Lá pro Mato Grosso. Não teve o programa sexta-feira. Que sufoco do Brusque, hein? Nossa, nem fale. É brincadeira, hein? Pior jogo do ano, cara. Jogo pesou a camisa, horrível, né? Vocês não acham? Com o Brusque? Cara, eu acho que na hora dos pênaltis, o que acontece? Eu coloco aqui o Brusque, não tô diminuindo o Brusque é horrível, cara. Eu falei aqui. A gente falou. O Brusque conseguiu vencer do Clube do Remo, do nosso amigo Peter, né? Mas assim, eu coloco o time do Brusque como um time burro. Desculpa. Porque que acontece? Você leva o jogo inteiro se defendendo, porque o Corinthians mereceu vencer o jogo. O Corinthians foi, apesar de ter não, Yuri, mereceu não. Teve momentos que o Corinthians se o Brusque vencesse também não ia ser injusto. Mas o Corinthians criou mais que o Brusque, André. O quê? Uma chance a mais? Faltou um pouco mais de qualidade ali no passe final, mas tinha mais volume. Aí o Brusque segurou até o final, leva o jogo pros pênaltis, e na hora dos pênaltis não tem competência pra bater os pênaltis. Então, teve a bola do jogo, né? Dos pênaltis. Era só fazer. Um ponto na frente é você coloca um cara que bate o pênalti mal pra caramba, no travessão, e depois um que bate Carlos Alberto, totalmente displicente, né? Totalmente. O Carlos Alberto. Pênalti do churrasco. Eu li aqui uma nota, o Corinthians tá afirmando que ele só tem um cartão amarelo. Foi o que eu falei. Contra o São Bento. Foi o que eu falei. São Bento, Palmeiras e Santos. Não, só um. Por isso que anular os 2 cartões. O TJD falou não. Mas aí vai anular é só o expulso. Ele vai ter 2 cartões. Aí é injusto, porque assim, beleza. Teve toda a questão da polêmica de ter. Ele tomou contra o Santos? Tomou. Então aí certo. Ele tá fora. Então aí tá errado. Porque assim, se anulou os cartões do jogo do Palmeiras, o certo é anular o segundo cartão amarelo que originou o vermelho, né? Porque é um contra o São Bento, um contra o Palmeiras e um contra o Santos agora. Então ele não pode jogar no próximo jogo. Então, é o que eu tô falando. O Gabriel, ele é um jogador muito bom. Ele é bom.
Só que assim, ele quer demonstrar vontade Sim. a todo momento. Vai prejudicar o time. Esse é em excesso. Ele tá fazendo uma maneira que ele tá entrando no jogo já com um cartão amarelo. Isso aconteceu. Clássico e se transforma. Isso aconteceu com o Denilson no São Paulo. O Denilson era assim, não o Denilson Show. O Denilson que veio. Volante, né? Arsenal, né? Que veio depois. Ele entrava no jogo já com um cartão amarelo na súmula. Porque era um jogador que batia muito, batia até na mãe, jogava mal, e aí sempre, mesmo se ele não fizesse nada, ele tinha um cartão amarelo. O Valdívia, aconteceu isso com ele no Palmeiras, ele foi perseguido sim por árbitros, muitas vezes ele jogou sem fazer nada e tomou amarelo. O Neymar, aconteceu isso com ele no Santos, quando ele caía demais, nunca mais deram falta pro Neymar, porque era sempre pensando que era simulação. E aí Até quando aparece era. aqui- E até quando era falta não dava porque Fica de tanto que avisado, ele se né? jogava, Perdeu a credibilidade, né? entendeu? E aí é o que vai acontecer com o Gabriel. Todas as partidas ele vai ser visto de perto pelos árbitros. Ele precisa parar com isso, ele precisa diminuir essa adrenalina que ele tá tomando, não sei. No regulamento do campeonato ele aparece com 3, então o Corinthians falou que ele vai jogar contra a Ponte. É melhor, Falaram, se deixa jogar pode ser fora. punido, É, porque fora. é Melhor perigoso. não colocar, Melhor não porque colocar. É arranjar sarna pra se coçar. Não também coloca, não coloca. deixa a não ser que fora. tenha alguma liminar. Tá classificado o Corinthians Que aí é já. coisa de advogado. Claro. Não tem necessidade, né? Perder pontos. Pra gente fechar o assunto Corinthians aí, nessa classificação contra o Brusque, o time ganhou uma força, né? Porque assim, você já viu o time como morto. Sim. Você fala, puxa, vai perder nos pênaltis pro Brusque. Passou Aí, muito você perto, já né? via o Carille Passou. demitido, Passou. você já via o Jô... o Jadson sendo crucificado por ter errado um Ele pênalti. ser demitido, mas a pressão ia ficar bem. ia ficar mas o bem. Carille- Pra diretoria, pra ia ser- diretoria, porque eu acho que a torcida ela entende o caso do Carilli. Então ele Não, vai mas ia ficar ser muito pedido mais na em cabeça cima. dele. Porque mesmo que ele peca, vão cobrar do Roberto, não, é do tudo bem, Carilli. mas Porque eu ele não tenho tem culpa de certeza. estar ali, entendeu? A torcida vê que o time é cabeça dele limitado. Não, vê que o time tá se esforçando e Mas que ele sim. tá trabalhando. Vou cobrar do Roberto. Claro, Por que mas que ele não contratou um treinador? Se perdesse pro Brusque, a cabeça do Ia ser uma Carille- festa. Não, sim, mas eu falo assim, eu Isso aí, mais mas- xingar o Roberto do que Não, qualquer outro. Claro, mas Carille, não. assim, Culpa eu alguma. acho que ia sobrar muito assim pro time falar, mas poxa, não consegue ganhar do Brusque, É, ia ser complicado. Acho que pro time Cara, ele tá ajudando Entendeu? muito mais. Aí Ia ser um acontece. baque muito grande, um vexame. tá tirando leite de pedra. Sim, o Carille com esse time. bastante. Não é também uma coisa que nunca aconteceu, outros times já passaram por isso, mas é um divisor de águas muito complicado pros times mesmo quando acontece uma eliminação pra um time pequeno. Aí, com essa classificação, com o Corinthians líder do Campeonato Paulista, eu acho que agora o time tá com uma moral. Sim, deu uma Então agora, tranquilizada. pra pegar o Luverdense, o Corinthians vai mais forte, vai com um pensamento diferente já, Vai. não entrar com esse futebolzinho. Agora são 2 modesto, jogos também, né? né? Tem uma Jogos, diferença grande é. isso, né? É, porque nas 2 fases anteriores, com um jogo, pro time grande, não só o Corinthians, o Vasco também muito contra o Vila cansativo. Nova, foi um parto. Não, pra é uma ganhar no pressão Vila Nova. incrível. Imagina É. um pênalti, Todo mundo foi um isso. empate São pros Paulo passou pênaltis. sufoco, Pode o acontecer Corinthians tudo. O São Paulo com o São Paulo ganhou PSTC. de 4-2, mas teve um Também. momento no jogo que o jogo ficou Tava 1 a apertado 1, ali. 3-2. Com um jogo só, é muita pressão pro time grande. É. E agora com 2, acho que o Corinthians vai passar pelo Luverdense sem... Com tranquilidade. Com tranquilidade. O primeiro jogo, pra você ter uma ideia, vai ser na arena lá de Cuiabá, não vai ser nem no estádio do Luverdense. O Luverdense o Corinthians já enfrentou o Luverdense Pois é. na Copa do Brasil já. Já. Sim. Perdeu lá perdeu o e jogo. eliminou ganhou aqui, aqui, né? E o Denilson jogou pelo Sim. Luverdense, o Denilson show mesmo. Ele jogou lá? Só pra jogou, ele foi Não, Acho que ele jogou no Itubiara. aquele jogo do não Ronaldo. foi o Luverdense. Foi a estreia do Quem que tava Ronaldo. no Estreia do Ronaldo. Luverdense que tava... De famoso Essa assim. porcaria. Não, agora me deu um branco, mas quando o Corinthians pegou o Luverdense tinha um jogador famoso lá. Corinthians vai com o time Esse titular também teve o Carlos Alberto. também. Grande Carlos Alberto. O gato, o miau. Carlos Esse Alberto, aí foi demais. Aquele moreninho. Que O errou lateral direito do Corinthians, Figueirense. Parecia a Vesga. Que era gato, né? Que Tava no time esse do que rebaixamento em errou o pênalti, 2007. tá de falando? forma É. Não, mas é bizonha. o Brusque, eu tô Magrinho. falando do Luverdense, pô. Ah, não, você Não, falou eu que entendi. esse time tem um jogador Não, eu tô falando do time quando o Corinthians enfrentou o Luverdense. Farmou, que era um ex-Corinthians, né, Carlos Alberto. Luverdense. Mas é o seguinte, a gente fecha o assunto Corinthians então. O Corinthians que vai enfrentar aí o Luverdense na Copa do Brasil. E depois no domingo, né, no Ponte dia Preta. 12 de março, a Ponte Preta, às 4 da tarde, lá Time em reserva. Campinas. Moisés do Carelli, ainda bem, tem que realmente dar uma Vai prejudicar o segurada também. Santos. Porque senão também, né, fica complicado. A Ponte Preta que tá aí no mesmo grupo que o Santos, né, que... O único grande não classificado. Tá ainda. líder, né, Sim. do grupo, a Ponte Preta com 14 pontos, o Mirassol com 13. O Santos aparece em terceiro com 10 Xiii, pontos. rapaz. O que é Tá 3 tranquilamente pontos do possível. 3 pontos do segundo. Dá pra tirar já na próxima rodada, né? E é o seguinte, então vamos falar do outro lado do clássico agora, do Santos. Vamos lá. Tô bem AM agora, hein? Você viu que bacana? Eu gosto dessas coisas, cara. Vamos agora para o outro lado, do falar do Alvinegro da Vila Belmiro. É o seguinte. Alvinegro da Vila Belmiro. A palavra que o André usou define o que foi o Santos e não só no jogo contra o Corinthians, na temporada. Apatia. Né, o Santos, eu até fiz um levantamento na cabeça, assim, enquanto eu tava assistindo o jogo, e lembrei das outras vezes que o Santos foi à Arena Corinthians
E nas 6 partidas que o Santos jogou lá, nas 6 o Santos foi dominado. Sempre foi um jogo... Inclusive na partida que venceu na Copa do Brasil por 2-1, até fazer o gol, o Santos estava sendo completamente dominado de novo. Mesmo o Corinthians com time misto à época, não tão misto, né? Com 2 ou 3 poupados, o Santos foi dominado. Eu não sei o que acontece com o Santos fora de casa e, sobretudo, na Arena Corinthians, né? Depois que ela foi inaugurada, que o Santos é extremamente acuado pelo Corinthians. Seja qual for o nível do time do Corinthians, e nesse caso do último clássico era um nível baixo. O time do Corinthians não é um time que deveria acuar o Santos tanto assim. No primeiro tempo, o Santos não jogou nada, não fez absolutamente nada. Não conseguiu trocar passes. O Vladimir, mais uma vez na arena, fazendo uma defesa magistral. Pois né? Ele joga muito na arena, hein? Ele vai ser contratado pelo Corinthians. Não, inclusive o Vladimir, ele muito contestado em outros tempos. Agora tem substituído bem o Vanderlei. Acho que o Santos não tem problemas no gol, como já teve, inclusive com o Vladimir há um tempo atrás. Mas o Santos jogou muito mal. O Dorival deu uma coletiva no final do jogo, e o Vitor Ferraz também, que eu acho que deve ter irritado os torcedores santistas, como me irritou um pouco, porque o Vitor Ferraz comentou que o Santos jogou bem, e o Dorival falou que o Santos também jogou bem no segundo tempo. Na cabeça dos caras. Então, seria muito mais bonito da parte deles admitir o mau desempenho e dizer que vai levantar a cabeça, aquele discurso tradicional de jogador, né? Vamos levantar a cabeça e encarar a Libertadores, que é o grande foco. Mas nunca falar que o Santos jogou bem. O Santos fez a pior partida no ano, o que não é muito difícil também de acontecer. Sempre a próxima, praticamente, porque desde o jogo contra o São Paulo... Mas você não acha que a pior foi a do Ituano, cara? Que jogo feio também. É que o adversário também não jogou. Nesse caso, o Corinthians acuou o Santos. E o Santos contra o Ituano, mesmo jogando mal, não foi acuado, não passou um sufoco, né? O Vladimir até que foi fez... um joguinho de comando. Foi um jogo feio em si. Agora, o clássico não foi bonito, foi um jogo feio, mas o Corinthians acuou o Santos. O primeiro tempo foi... É que o Corinthians não fez mais em termos de volume de jogo, porque o Corinthians não tem qualidade para isso. Sim. Então o Santos não sofreu mais, já saiu o primeiro tempo, já era pra ter saído com um placar adverso, né? Pô, e o Santos treinou a semana inteira, né? Treinou a semana inteira, tudo bem, 3 desfalques importantes, Sim. Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, tá, mas o Ricardo Oliveira já tem sido desfalque desde o ano passado. Já não é uma realidade. Não dá pra gente contar mais. Em 2015 tudo bem, ele jogou muita bola e realmente ficou fora de poucos jogos, e quando ficava fazia muita falta. Em 2016 ele jogou pouquíssimos jogos, se eu não me engano foram 25, um terço dos jogos, um terço não, mas muitos poucos jogos em relação ao que o Santos jogou ano passado. E esse ano jogou um jogo contra o Botafogo e só. E tá explicado por que ninguém quis fechar com ele, né, Gregório? Quando ele fechou com o Santos, muita gente criticou. Falou, mas tinha tantos times que queriam ele, mas ninguém fechou, e o São Santos Paulo abriu as portas pra ele. Se eu não me engano, na época o Palmeiras tentou, o São Paulo tentou, mas aí acabou fechando com o Santos. Talvez... Na época foi dito que o empresário do Ricardo Oliveira, né, ou ele mesmo, não sei, se ofereceu pros clubes, e o Santos foi o único que topou, né? Não foi os talvez na verdade existiam médicos aí com visão de que não fosse... Não, na verdade assim, eu até me surpreendi em 2015 dele ter jogado bem o ano inteiro. Sim, ele foi. Eu achei que ele tinha gasto aquele sprint dele no Paulista, mas não, ele foi artilheiro dos 3 campeonatos que o Santos disputou. Jogou muita bola na Copa do Brasil. Exatamente. E ano passado, nas vezes em que jogou, ele foi muito bem. Por quê? Entra 2 motivos, né? O nível do nosso futebol brasileiro faz com que um Ricardo Oliveira, mesmo com 37 anos, ainda decida jogos e seja um centroavante aclamado, tanto que ele jogou na seleção ainda no passado. Claro, 2015. Foi chamado pra seleção. E o segundo motivo é que, assim como o ano passado principalmente, né? Esse ano ainda tem 2 sombras, Kaique e Rodrigão, não sei se dá pra considerar sombras, né? Mas ano passado não tinha ninguém pra substituir. Então quando o Ricardo Oliveira ficava... Nilson... Nem me lembro desse Nilson, né? O Santos não tinha essa sombra. Então, esse ano com o Rodrigão e Kaique ainda tem uma sombra. Mas não dá, não substitui a altura. Mesmo o Ricardo Oliveira, mais velho, se machucando, ele ainda tem uma qualidade extremamente maior que os 2 reservas dele. Mas não justifica, mesmo com os desfalques, a apatia do Santos. O Santos perdeu um clássico na Arena, completamente normal. Perder pro São Paulo na Vila, apesar de não estar sendo normal há 9 anos, é um resultado normal por ser um clássico. Talvez de atípico esse ano, o Santos perder pro Ferroviária na Vila. O único resultado atípico. Mas a forma como o Santos se apresenta, nem tanto o resultado, a forma como o Santos se apresenta preocupa pra Libertadores.
quinta-feira contra o Sporting Cristal, atual campeão peruano. Não é, atual campeão peruano, né? O campeonato peruano não é grande coisa, mas ele é o campeão. É o campeão, então tem alguma qualidade, né? Estádio Alberto Galhardo, se eu não me engano. Estádio Nacional do Peru, né? Oficialmente chamado, né? Como Nacional do Peru. Quinta-feira. 9h45 da noite. Sempre fora dos horários nobres, né? O Santos, provavelmente vai passar no Sport TV esse jogo. Ou Fox então Sports. Fox garantido, né? 6 jogos vão ser do Palmeiras na Globo. Sim, o Santos eu acho que jogaria na colocar quarta-feira também. Palmeiras e Flamengo, né? Vai passar o Palmeiras pra São Paulo, passar o Santos pra Baixada, né? O Santos tem alguns jogos bons, inclusive, dentro do grupo. O Santos vai pegar o Santa Fé, que é um time encardido da Colômbia, recém-campeão da Copa Sul-Americana. O grupo do Santos é um grupo de times conhecidos, né? E agora entrou o Strongest, né? O grupo tava médio, agora foi difícil. Tem que tomar cuidado. A atitude sempre foi um time chato de jogar, né? Na altitude, lá, né? Mas aprontou com o São Paulo ano passado aqui, né? Mas foi uma hecatombe aqui. Perdeu lá, que foi outra hecatombe. Mas é verdade. Mas lá... A gente fecha o assunto do Santos aqui. O Santos que tá aí no grupo 2, com Santa Fé, Sport Cristal e The Strongest, que chegou agora devido às fases de grupo, as pré-libertadores, né? E estreia então no dia 9 de março, quinta-feira, 9h45 da noite. Vamos ver, né, se o Santos tá guardando todo o seu futebol pra Libertadores. Eu acho que não vai acontecer uma revolução em 4 dias. Os 3 voltam? Mas como o Bruno falou, pelo menos o nível de concentração deve estar maior. Melhorar. Com a volta dos 3, Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Renato, o Santos tende a melhorar, obviamente. E que partida ruim fez o Kleber, hein? Zagueiro, hein? Inclusive o gol ele bota na conta dele, né? Ele é fraco, o Kleber é um zagueiro que ele foi contestado. Exaltaram demais. Inclusive o Neto falou que ele usou o Corinthians como barriga de aluguel. Eu não sei se ele é tão fraco assim, mas ele tá nitidamente fora de ritmo e ele é um cara muito... Você acha que não é um zagueiro afobado, ele faz muitas faltas. Eu não acho ele pra time. Ele é até raçudo, mas pra Libertadores, ele vai fazer muita falta. Ele não sei se ele é um cara tão tranquilo. Vocês têm uma ideia, o Hamburgo não aguenta ouvir. O Hamburgo tá caindo pra segunda divisão da Alemanha. Os caras não querem ouvir. O Kleber faz muita falta. Eu senti isso. Eu não sei se é falta de ritmo, né? Ele ficou muito tempo sem jogar. É ruim mesmo. Ou se ele tem esse estilo mesmo. Mas ele faz falta. Mas no Corinthians ele jogou direitinho, viu? Mas foi uma curta passagem, porém razoável. Na Ponte foi o auge, né? O começo da carreira dele, que foi na Ponte, foi o auge. Seguinte, esse é o Debate Show. Vamos até às 5 da tarde com você, aqui na programação da Show. Agora com o novo dia, né? Nosso Debate Show era de sexta-feira, agora tá sendo toda segunda-feira, das 4 às 5. Você que tá acompanhando o nosso programa pode curtir a nossa página lá no Facebook, que é Programa Debate Show. Tem todas as informações em parceria com o Torcedor SA, que abastece também as nossas informações aí do futebol de São Paulo, futebol do interior. Hoje nosso amigo Paulo Talarico não pôde vir, mas ele sempre passa também mais informações pra gente aqui durante o programa. Talarica. Como diz o Peter Miller, né, Paulo Talarica. E você que gosta da programação da Show, pode baixar o nosso aplicativo Rádio Show FM para todas as plataformas. É grátis, você pode curtir o nosso programa e também curtir a programação da Show 24 horas. Você pode também curtir a página da Show lá no Facebook, que é Rádio Show. Procura lá facebook.com/Rádio Show 875, que você consegue curtir toda a programação também. Hoje temos novidades no programa. Vamos reestrear o quadro Histórias do Futebol com Guto Loureiro e Márcio Moreno, né? Cada segunda-feira uma história diferente. E também, no final do programa, vamos eleger aí o troféu Joinha e o troféu Pereba da rodada, né? Tem muitos candidatos. Libertadores. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui também uma... Bolão? Não, vamos fazer agora já. Na sequência a gente vai falar do São Paulo, né? O São Paulo que venceu o Santo André no Morumbi. Um jogo que foi um pouco polêmico aí, com alguns gols contestáveis, né? Nosso amigo Paulo não pôde vir hoje, mas ele tava acompanhando perto também. O Bruno que fez jogo lá no campo do Juventus. Nossa. Seguinte, qual time brasileiro me lembra vai mais longe na Libertadores pra vocês? Vocês que estão acompanhando aí, vamos relembrar então. Santos, Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Chapecoense, Atlético Mineiro. Pra mim não vai. Tem o Grêmio. Faltou e tem o Grêmio. Pra mim serão 2. Esqueci. Eu acho que a final será brasileira também. Quem vai mais longe, vai? Porque se falar quem é o campeão é complicado. É o maior contingente de brasileiros da história, né? São 8 quartos da Libertadores. Só um time que não tem... Só um grupo que não tem time brasileiro na Libertadores. Porque um tem 2, né? Grupo do Flamengo e Atlético. Isso. Paranaense. Eu aposto em Palmeiras e Atlético Mineiro.
Flamengo, você não acha? Que vai não. O único grupo que não tem é o grupo 3, Se o Flamengo trocar o treinador, pode ser. O Emelec, Independente Medellín, Melgar e River Plate. É o grupo 3 que não tem nenhum time. Acho que quem vai mais longe nessa Libertadores dos brasileiros... É com dor no coração que eu falo, viu? Ai, cara. É o Palmeiras? Eu vou vir aqui, vou falar que chama bicho. O grupo 1 tem o Botafogo, né? O grupo 1 o Botafogo tá no grupo 1 com o Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. Aí no grupo 2 tá o Santos aí com o Santa Fé, Sport Cristal e The Strongest. No grupo 3, Emelec, já falei que não tem nenhum time brasileiro, então a gente pula, já falei aqui o grupo 3. Grupo 4, Atlético Paranaense, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. O grupo do Flamengo não dá pra prever. Hein, meu? Complicado. Pode ficar São times tradicionalíssimos, pode ficar. né? Aí o grupo 5, Atlético Tucumã, Jorge Wilstermann, Palmeiras e Penharol. Grupo do Palmeiras, grupo 5, grupo 6, Atlético Mineiro, Godoy Cruz, Libertad e Sport Boys. Baba do Boi. É Sport Boys mesmo que chama? Sport Boys do Peru. Não é da Bolívia? Sport Boys, cara. É do Peru, não é? Peru. Peru. Que nome, hein? Certo. É do Peru. É do Peru? É porque tá Sport Boys -Ball. Aí eu achei que fosse da Bolívia. Pra você ver como é que eu tô conhecendo bem. Então, o site que eu vi, então tava Peru. Vamos apurar. Grupo 7, Chapecoense, Lanús, Nacional do Uruguai e Zulia. Também não conheço. Atlético Zulia da Venezuela. Obrigado. A Chape passa, será ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque é Nacional e Lanús, né? É. Aí você viu que legal, cara. A Chapecoense vai inscrever os 30 jogadores da Libertadores, o Neto e o Alan Ruschel entrou. Sim. Sport Boys, se for o que eu tô pesquisando aqui, é boliviano mesmo. É da Bolívia. Então tá certo. Pelo menos aqui no site tá como Bolívia. Tem um peruano, mas não é esse. O Alan Ruschel e o Neto não vão poder jogar ainda, né? Claro, mas o Alan Ruschel tá mais avançado e a previsão é pra que até maio ele já possa voltar a jogar, hein? Que beleza, né? Eu acho bacana, porque é uma recuperação, né? Complicada. Mas em que nível de competição, né, ele vai voltar? Essa é a questão, cedo, né? É complicado você colocar um cara... Só de tá vivo esse cara, olha. Já Libertadores, né? Acho que era bom colocar pelo menos pro Brasileirão pra fazer um joguinho ou outro. A Chape fez a primeira viagem internacional, imagina a cabeça desses jogadores. Nossa senhora, gente. 30 horas de voo. Eu acho que, pelo que a gente tá vendo, o futebol apresentado pela Chapecoense é um ano pra cumprir tabela, viu? O time é bem na Série A limitado. É difícil, eu acho difícil o Chapecoense passar. Claro, eu acho que vai muito mais pela superação e pela raça do que pela qualidade. É um time que tá sendo montado. Assim, existem bons nomes até lá, que se você olha, poxa, bom jogador. Já jogaram bem em outros clubes, em outras ocasiões. Só que não tem entrosamento, porque, né? Porque, tá até vendo o jogo do Chapecoense, não tem mais a mesma sinergia. A torcida. Não tem entrosamento, é uma coisa que não vai ter nunca mais. Deu uma brochada, né? Deu. Ou uma coisa que vai surgir com o tempo, porque é muito recente. É um time de lendários que se foi que não vai existir mais. Então, e até o próprio time da Chapecoense que antes de dá dó, é triste, e tal. Mas assim, foi um time que foi muito aos trancos e barrancos pra essa semifinal da Sul-Americana. É um mata-mata, proporciona isso. Um timaço que jogava mas era um time guerreiro. Mas eu acho assim, pro padrão da Chapecoense... Era um time deve competitivo. ter sido o melhor time da história. Era um time competitivo, mas não era assim, um time que ia ser campeão da Libertadores esse ano com o mesmo elenco. Eu acho que não seria campeão nem da Sul-Americana, inclusive. Eu também acho que não. Eu acho que perderia pro Atlético Nacional. Mas é pra cidade. Fica aquela moral do que o Atlético deu pro time. A gente também tem representava a cidade. Claro, mas a gente tem que ser sensato em algumas coisas. Não é porque morreu que os caras eram todos Messi e Neymares, né? Então... E voltando à polêmica... Mas peraí, mas 80% daqueles jogadores jogaram em time grande, hein? Não, mas não era... Bruno, a Chapecoense não era... Ananias... Chapecoense era um time de refúgio, 80%. Então, mas jogou no time de refúgio, jogou no São Paulo, teve jogador do Palmeiras. Nenhum time. Palmeiras ali é o que mais jogaram. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Deixa eu tirar de novo aqui o hino do São Paulo pra gente poder... Só pra gente terminar esse assunto. Ó, o Caio Júnior era um técnico, né? Todos os que faleceram, que Deus o tenham em bom lugar, tá bom? Só isso, eu não tô falando mal de quem morreu, não é isso. Mas, por exemplo, o Caio Júnior era um técnico que nenhum time grande queria mais. Ele foi do Flamengo, ele foi do Botafogo, ele foi do Palmeiras. Ele não fazia um bom e ele trabalho. não pegava uma campanha num time grande faz tempo. Todas as passagens dele foram razoáveis pra ruim. O Ananias, ele foi chutado do Palmeiras, emprestado pro Sport, foi chutado do Sport. Ele foi... O melhor time que ele jogou... Portuguesa. Foi na Portuguesa. Quem pisou, outro oriundo da Luz. Depois nunca mais ele foi a mesma coisa, tá? Aí a gente tem que também ser realista. Aí você pega lá o Kleber Santana, que teve uma passagem pelo Santos. Era o melhor do time a nível de carreira, né? Não me lembro outra passagem dele. Foi bem no Santos, jogou no Atlético de Madrid. Quando ele voltou até meio desacreditado. O Martinúcio nem chegou a jogar, já até saiu fora, foi dispensado. Nesse time ruim da Chapecoense desse ano, ele não consegue ser titular. Ele foi dispensado da Chapecoense ruim.
Então, é que ele deu uma cornetada, né? Ainda deu cornetada ainda. Não tem espaço. E aí você pega aí um time que tem vários jogadores que estão começando e o Martinus não consegue ser titular. Então aí você tem aí um elenco. Não queria ficar, né? O próprio Neto veio do Guarani. A passagem mais pelo importante Santos, dele foi pelo Santos, mas também não foi lá. Alan jogou no unanimidade. Perdeu o pênalti do título contra o Ituano. No time do Santos. O Alan jogou no Inter. Então, você pega vários jogadores. O próprio Alan Russo era banco do Inter, né? Ele tava emprestado, né? Então, se você pega vários jogadores que... Tinha um goleiro acima da média, vai. O goleiro era muito bom. Danilo pegava muito. Que surgiu muito importante na Sul-Americana. Mas era também um time de refugos e, vamos dizer, um catado. Melhorou, foi na garra, foi... É o tal do mata-mata, é o tal do mata-mata que proporciona essas... Não dá pra você dizer que era um timaço, entendeu? E a mesma coisa agora, tem vários jogadores que podem render, mas... E aí? O perfil do time é o mesmo. Não, mas refugos de outros jogadores. Não é questão do timaço, é pelo que aconteceu. Claro, mas o que a gente não pode falar é que era ia ser... Mas quem falou isso? Não, é porque do jeito que tá falando, parece que a Chapecoense ia ganhar tudo. Não. Entendeu? Tinha aquele Bruno Rangel, era bom centroavante. Bruno Rangel, que na história da Chapecoense... É o maior artilheiro da história. Inclusive aquela Série B, onde o time mais... Palmeiras, de novo? Série B de 2013. De novo? Palmeiras de novo? Eu tô caindo no Palmeiras aqui. Fala um pouco inteiro do Palmeiras, uma hora. Aquele time do Palmeiras na Série B... disputou contra a Chapecoense, foi o time mais difícil da Série B de 2013, era Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras não venceu, perdeu pra Chapecoense lá, perdeu os dois, empatou com a Chapecoense aqui. Empatou aqui. Então, inclusive no 2014 também o Palmeiras não conseguiu vencer, só conseguiu vencer a Chapecoense em 2015. O último jogo antes do fatídico... Não, venceu em 2015 também. Encerrando aqui a polêmica... 2014 perdeu na Arena e 2015 ganhou aqui. 2014 perdeu lá e ganhou no Pacaembu. O Sport Boys tem no Peru também, né? Então. Mas esse que tá na Libertadores... O uniforme é rosa. O uniforme é rosa. Aparentemente esse é da Bolívia mesmo. Esse que tá na Libertadores... É da Bolívia. Até onde eu sei é da Bolívia, pelo que vem as informações. A pesquisa que eu fiz pra rádio lá, eu fiz como do Peru. O uniforme dos caras é rosa. Vamos só... Seguinte, no site que eu tô acompanhando aqui, que eu tô vendo a tabela da Libertadores, é o Globo.com. No Globo.com tá falando que é da Bolívia. Mas o da Bolívia também, são dois. Então, beleza. Se alguém estiver acompanhando e ver que não é isso, pode corrigir a gente aqui. Pois é. Né? Estamos aí pra isso. O São Paulo venceu o Santo André, né? Nesse domingo, foi o jogo da TV. Um jogo polêmico, teve gol de mão. 2 metros impedido. 2 metros impedido, eu nunca tinha visto isso. 4x1, né? Já tinha visto triplo impedimento na Vila, mas 2 metros impedido. No Santos e Corinthians, né? Depois o gol do André. Depois verdade. Quando o Santo André fez um gol, São Paulo vencia por 2x0, aí o Santo André fez um gol, aí já veio aquele medo, né? Falou, será que o São Paulo de novo, né, tomar um empate? E realmente, o Santo André, ele tava jogando de uma maneira que se forçasse mais um pouquinho, empataria a partida. Sim. Mas aí teve aquele gol do São Paulo. Falha do Sidão, novamente? Ele falhou. Teve o terceiro gol do São Paulo aí. E realmente, acho que o gol do Santo André foi falha do Sidão. Foi uma saída meio... Gol do Leonardo, ex-Santos. Não sei se você lembra. Paulo mandou mensagem. Só gostaria de dizer que não há protesto nenhum. Tudo tranquilo com o melhor ataque do Brasil. Detalhes defensivos que serão corrigidos. Cadê o áudio, Paulo? O Paulo falou que ia mandar um áudio aqui, polêmico. Paulo Talarico, manda o seu áudio polêmico aqui. Paulo Talarico, manda um áudio. Manda o seu áudio polêmico aqui pro Debate Show, Paulo Talarica. Coitado, Paulo, estamos mudando seu sobrenome aqui, velho. E é o seguinte, o São Paulo que, independente dos resultados, né, acho que fica mais tranquilo. Porque tava com aquela coisa, né? Mas toda vez que faz 2 gols, toma 2 gols também. E diminuiu a média. Então a zaga já começa a ganhar uma moral, né? Poxa, fizemos 4 gols, tomamos um só. Então a média já começa a ser diferente. Acho que o Jusilei teve uma partida boa ontem. Acho que ele entrou bem. O próprio Gilberto, ele tá... Esse aí tá iluminado. Ele conseguiu se encaixar no jeito de jogar do São Paulo, que tá sendo muito favorável a ele. O próprio Cueva também, acho que hoje esse Júnior Tavares é uma grata surpresa, hein? Tá fazendo bastante gol. Lateral esquerda. E vem da base, né? Então você tem aí um time do São Paulo... Luiz Araújo também é bom. Se reconstruindo, né? E agora acho que o foco volta um pouquinho pra Copa do Brasil também, né? ABC, né? Pega o ABC. Agora são 2 jogos, né? Conforme a gente falou. Decide lá. O primeiro jogo é aqui no Morumbi, o segundo é lá, né? Sim. E
No Campeonato Paulista também, acho que a classificação já tá começando a ficar bem encaminhada aí. Os três grandes estão classificados, com exceção. O Santos ainda é o único grande que não. O Santos também acho que não tá. Do jeito que a gente fala, parece que tá tão longe. Mas pontos, né? É que assim, o que assusta é que são 5 rodadas só que faltam. Não é mais aquele Campeonato Paulista de uma primeira fase tão longa. É, rapidinho, né? E desses 5 jogos, além de não ter confronto direto, de não poder tirar pontos de Mirassol e Ponte. O Santos, desses 5 jogos, 3 são fora de casa, onde o Santos costuma jogar muito mal, né? E o que é em casa é contra o Palmeiras. Um dos jogos que é em casa é um clássico. Mas o Santos na Vila contra o Palmeiras não tem... Ultimamente, inclusive até virou o retrospecto, que era favorável ao Palmeiras na Vila. O Santos virou recentemente. Acho que a última vez que o Palmeiras ganhou do Santos na Vila foi em 2011, né? Foi 1-0, gol do Kleber Gladiador. Se eu não me engano, foi 2011. Não, teve do Wagner Love lá também? Mas foi 4x3? Aquele 2010. Né? Mas aí do Robert. Show do Robert. No primeiro turno, o jogo foi na Vila Belmiro, se eu não me engano, foi 2x1. Teve um gol do Juninho. Não sei se foi 2x1 ou 1x0. Teve um gol do Juninho lateral, um gol meio sem querer. Então deve ter sido 2x1. Eu acho que foi a última vitória do Palmeiras na Vila Belmiro. Então, 2011, o Kleber não tava mais. Há 6 anos atrás é muita coisa, né? Então é sempre... O Santos ultimamente tem sido mas contra o São Paulo tava invicto a 9, né? E acabou perdendo. É complicado. E no grupo do São Paulo tá uma tranquilidade até, viu? O São Paulo tá em primeiro com 14 pontos, em segundo vem o Linense com 10 pontos, o Red Bull que enfrentou o Palmeiras aqui, a gente falou, tá com 5 pontos, a Ferroviária com 5 também. Então, conforme a gente falou 9 pontos na frente. Se a Ferroviária empatar hoje... Só da Ferroviária empatar, o Red Bull já entra na classificação geral como zona de rebaixamento, né? O São Bento empatando, o São Bento vai a 5, mas se eu não me engano ele tem um saldo de gols pior. O Red Bull se salvaria nessa aí. O São Bento tá com 4 pontos e ele tá com um saldo de gols -3, né? O Red Bull tem -2, O Red Bull tá com -2, então por isso, né? O empate por um gol, o Red Bull ficaria fora, mas... É bem complicado. Preocupante. Então esse grupo de São Paulo já pode colocar encaminhado mesmo como a classificação. Passou, eu acho que o único que pode incomodar um pouco é o Linense, mas aí briga pela posição, porque o Linense tá 4 pontos atrás. Sim. O Red Bull não chega mais, né? Não. Então, no grupo vai decidir quem joga a quarta de final, agora são 2 jogos também, quem decide, né? Em casa. Né? Acho que vai. É isso. Então já tá mais sossegado. Na Copa do Brasil vai enfrentar o ABC. O jogo que o São Paulo enfrentou também foi um jogo meio complicado, né? Esse jogo da mesma semana que o Corinthians pegou o Brusque, né? Foi o PSTC, o nome de time de futebol que parece um partido. Partido, né? Mas vamos ver, né? O primeiro jogo é no Morumbi, às 7h30 da noite no dia 8, essa quarta-feira, onde tem as estreias da Libertadores, tanto pro Palmeiras como alguns outros times. O Santos estreia na quinta e o São Paulo vai na Copa do Brasil às 7h30 no Morumbi. E na quarta-feira que vem, dia 15 de março, às 7h30 lá, ABC e São Paulo, beleza? Frasqueirão. Beleza. Vai pegar o mais querido, hein? Mais querido? É o mais querido. O mais querido, o ABC. Jogo complicado, tem que tomar cuidado. Quem é mais querido que ele? Não, o apelido do ABC, o mais querido. Acho que todos são, né? Quem é mais querido? O mais querido do seu estado. Somos o mais querido. Quem ousa ser mais querido? O mais querido. O ABC, acho que ninguém. Né, Paulo Talarico? Você que tá aí acompanhando o nosso programa. Ele falou que não pode me dar um áudio. Ele tá ocupado, né, Paulo? A gente sabe que você tá ocupado. Fica tranquilo, semana que vem a gente espera você aqui. Sim. Com polêmica ou sem polêmica, com as informações do torcedor SA. Então, rapidamente, vamos escolher aqui o... Primeiro, vamos... Pereba, né? O troféu Pereba da rodada. Pra você, André. O Pereba? É um time inteiro, é um jogador, é um técnico. O que você acha? Acho que foi o zagueiro Kleber, hein? Do Santos. Do Santos. Que praticamente deu o gol aí pro time do Corinthians. Falhou feio. Saiu um giletinho do chão, né? Ele pulou, parecia que tava... Nossa... E você, Gregório? Inclusive, o Gregório tá com a camisa do Remo, né? Do Remo. Uma homenagem ao nosso amigo. O clube do Remo, que emoção! O Peter Miller não viu essa camisa, campeão invicto de 2004. Nossa, eu não tenho EJA. Inclusive, o Remo foi campeão invicto campeão com 100% de aproveitamento. Que campeonato foi esse? Campeonato Paraense de 2004. Cara, O Remo ganhou todos os jogos, não foi um invicto com empates. Foi invicto só com vitórias. É histórico, né? Porque fizeram essa camisa comemorativa, né? Ó, que legal. Então, pra quem tá acompanhando nosso programa, o rádio não tem mais... Foi? Foi a primeira que não perdeu. Depois a gente tira uma foto, coloca lá na página do Debate Show. Você fala pra mim onde você comprou? Emblemática do nosso querido Remo, o Leão do Pará. Clube do Remo, que é mais... Que o Paysandu é maior que o Remo. Só pra polemizar. É verdade. Jogou Libertadores, né? Jogou Libertadores. Ganhou do Boca lá. A torcida dizem que não, campeão, rapaz. Ganhou do Cruzeiro. Histórico. A gente brinca, mas eu acho que o Remo, pelo histórico, né? O Remo é um time simpático. É mais...
É mais que o querido, como diz o mais é o mais querido? É o mais querido do Pará. O Messiah não quer dizer nada, então... Em números, eu acho que o Paysandu deve ter disputado mais coisas, até pela pelo título da o Remo é mais antigo, só que o Paysandu... Mas então, pra você, Gregório? Então, eu colocaria o Santos, no modo geral, como Pereba, mais uma vez, só que dessa vez eu quero especificar o voto pro Dorival Júnior, que relacionou o Renato e não colocou pra jogar. Não fez muito sentido. E não conseguiu fazer o time jogar de forma... Se o cara não vai jogar, pra que relacionar? Exatamente. Não relacionou o Lucas Lima e o Ricardo relacionou o Renato e não colocou ele na partida. Foi Renato é titular desse time, se ele tá relacionado. Pé nas costas dele, entendeu? Já que você não vai usar o jogador, nem leva. Contusão, e o Santos claramente... Então, mas aí coloca ele no banco, o Renato é o cara que vai entrar no segundo tempo, vai mudar o jogo, vai partir pra cima, driblando e vai fazer gol. Se for pra não causar, eu nem vou. Então, por essas e outras, o Pereba vai pro Dorival. Uma cornetaça, hein? Bruno Matos, Pereba. Troféu Pereba da semana. Ai, cara. Tentando. Troféu Pereba. Fala aí. Pereba, colega. Luiz Araújo, velho. Porque ele fez o gol de mão? O tal do mau caráter. É mesmo, cara? Pra mim, sim. Eu voto também no Dorival Júnior, porque realmente o Santos disputou um clássico de uma maneira muito apática e dá muita raiva de você ver um clássico que um time que você deixa o adversário vir pra cima, que nem você falou que o Corinthians acuou o Santos. E se fosse um grande time, um Palmeiras, na Arena Palmeiras, com um time que tem acuar o Santos, é beleza, mas... Não, mas é que o Santos nunca foi assim em clássico, né? Você pega o troféu Pereba, dos ruins. O outro pra mim Só uma interrupção, o ouvinte nosso aqui mandou. A gente falou no começo do programa porque os clássicos de sábado, né? Segundo ele, talvez, pode ser que é pra vender os jogos no Premier, né? Pra inibir um pouco, né? Pra dar uma... Tem lógica. Tem uma outra teoria em cima disso que eu vou trazer semana que vem, porque não dá mais tempo hoje, mas eu vou trazer explicando o porquê dos clássicos de sábado, talvez também traga uma explicação diferente aí pros torcedores. Obrigado aí pela participação também dele. Segurar a audiência até semana que vem. Vamos segurar a audiência. E então agora rapidamente o troféu joinha. Pra você, André. Pode ser de outro estado? Pode ser. Pra mim o time do Fluminense. Que jogão, hein? Jogaço. Melhor da temporada. O time do Fluminense jogou muito, pra mim leva o troféu joinha. Você, Gregório? Eu vou pro Rio também, já que eu coloquei um técnico como Pereba, eu vou colocar um técnico como Abel Braga. Joinha, né? Abel Braga. Certo. Bruno Matos. Cícero também surpreendeu, né? Jogando muito bem. 5 gols em 2 jogos. Tá muito Hat-trick. 5 gols. O meu troféu joinha, eu vou colocar com um asterisco, beleza? Eu vou dar o troféu joinha pro Fluminense também pelo ótimo futebol no clássico. O Abel é bom. Foi um jogaço com o Abel, é muito bom. Mas eu coloco um asteriscozinho pro Borja também, do Palmeiras, que entrou e marcou o seu gol. Melhor que o Prato, 2 jogos, 2 gols. Muito favorável, não teve adaptação, não teve nada. Ele chegou, entrou, fez gol, fez gol. É a melhor média do Brasil, então, a nível de minutos jogados. É importantíssimo essa vinda dele pro Palmeiras, então também vai aí o troféu joinha pro Fluminense, mas com asterisco um pouquinho pro Borja. E também dá um asterisco aí pro Jô também, tá? Jô também, que marcou o seu gol. Mas é que o Jô é aquele tipo de cara que a gente já espera que ele não faça. Aí ele faz só pra calar a nossa boca, né? Pois é. Então é o seguinte, vamos agora pro nosso quadro do nosso Márcio Moreno, contando as histórias do futebol aí. Pra você que curte o nosso Debate Show, você pode ir lá na nossa página Programa Debate Show. Você pode curtir, comentar. Hoje a gente vai colocar uma foto do nosso Gregório com a camisa do Clube do Remo. Do Remo. Clube do Remo, ó. Camisa lindíssima. Essa camisa muito bonita, viu? Muito bonita mesmo, cara. E eu não conhecia essa camisa do Remo. É importante que o nosso Gregório, ele é colecionador também. Ao longo dos programas ele vai começar a trazer umas camisas e contar suas respectivas histórias também. Vamos abrilhantar aí o nosso canal lá do YouTube com as informações. Inclusive você que tá ouvindo o programa Debate Show pode também ir no YouTube e acompanhar nosso acervo lá. Procura lá, Programa Debate Show, que já vai aparecer. Então vamos curtir essa história com o Márcio Moreno, daqui a pouco a gente volta. Futebol com Márcio Moreno. Olá, amigos do Debate Show. Eu vou aqui contar para vocês, eu não me lembro certamente o ano, acho que era 1986, um treinador que eu trabalhei, hoje já falecido, né, José Carlos Fecina, conhecido no mundo do futebol como Fecina. E ele era despojado, né, trabalhador, mas ele era muito nervoso, em algumas situações era até engraçado. Uma vez ele contou uma história, a Internacional de Limeira estava no Campeonato Brasileiro
e eles jogaram no Limeirão contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha um time muito bom na época do Dadá Maravilha, né, o Dario. E o Fecina, ele tinha sido expulso, porque ele, brigava muito, xingava muito o juiz e tal, era muito nervoso no banco, e ele foi expulso. E nesse jogo ele não pôde ficar no banco, ele estava suspenso, né, a federação, a CBF suspendeu ele. Para ele não ficar de fora, o que ele fez? Deixou o assistente dele no banco, e como ele era conhecido lá na cidade, ele pegou o microfone de uma rádio, né, colocou uma touca, um fone de ouvido e ficou como repórter, se credenciou ali como repórter para ficar próximo ao banco e passar algumas instruções. E o jogo transcorreu normalmente, tá um jogo duro, difícil, como sempre são os jogos do Campeonato Brasileiro, e virou 0-0 o jogo, né? E ele, para não ficar ali à toa, tá, não despertar nenhuma atenção de ninguém, ele precisava entrevistar algum atleta. E logo em quem que ele foi? No Dadá Maravilha, no Dario, né? E todos sabem que Limeira tem a fama de ser uma cidade conhecida como a Terra da Laranja, né? Então tudo bem, passou, ele foi lá, né? Encostou no Dario, chamou o Dario, estamos aqui e tal, fez toda aquela entrevista com o Dario e tal. Poxa, Dario, um jogo difícil e tal, né? Você vê que os times do interior também, poxa, tem escola de bola, então endurece para os times grandes, tal. Aquela conversa de repórter, né? Que vai falando, vai interagindo com os atletas. Aí o Dario também, aquele jeito despojado dele, brincalhão, foi falando do jogo e tal. Falou, não, nós vamos pro vestiário e tal, vamos acertar o time aí, mas não tem problema não, que no segundo tempo eu vou dar alegria pra galera e vou fazer o gol laranja. Aí o Fecina perdeu a linha, não aguentou, né? E falou pra ele assim, você vai fazer o gol laranja a PQP, rapaz. Aí o Dario assustou assim, falou, aqui não, você vai fazer gol laranja onde você quiser, aqui não. Aí o Dario, mas que treinador maluco, que repórter maluco, né, cara? E ficou aquela coisa engraçada, chamou a atenção, assim, então foi um fato que foi muito engraçado. E o Fecina quase bateu nele, cara, falou, no meu time você não vai fazer gol, não. E o Dario achou aquele negócio meio, sabe, de um repórter tomar as dores do time, que normalmente o repórter escuta, seria torcedor, não, mas ele fica ali comedido, na boa, né? Mas o Fecina não, ele era o treinador, então ele explodiu ali, então ele contando pra gente, e a gente não aguentava de rir, foi uma história muito engraçada, entre outras, né, que tem dele, né? E foi assim, até a próxima aí, um grande abraço para os amigos do Debate Show. Márcio Moreno aqui com a gente no Debate Show, contando suas histórias. Então, nesse quadro, tá dividido em dois, Márcio Moreno e Guto Loureiro, cada semana trazendo uma história pra gente aqui no Debate Show. Então, valeu, André Silva. Valeu, Uri, valeu, amigos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Grande Gregório. Valeu, meus queridos. Segunda estamos de volta. Valeu, Bruno Matos. Um abraço a todos, até semana que vem. Valeu, galera. É o seguinte, então, facebook.com/programa Debate Show. Você pode curtir também as informações do Torcedor SA, que abastece as informações do Debate Show também, tudo sobre o futebol de São Paulo e a rodada da Libertadores, Copa do Brasil, final de semana Paulistão. Valeu, galera. Até a próxima segunda-feira, às 4h aqui na Show. Você curtiu Debate Show com a equipe que entende do assunto. ZY1621 Rádio Show FM operando em 87,5 MHz São Paulo. Vai viajar? Vai se divertir? Quer ter total segurança nas suas aventuras para você e sua família? Então